Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Aconteceu uma coisa tão engraçada outro dia. Eu saí para tomar chopp com um amigo cinéfilo, Carlos Eduardo. Ele adora também filmes de terror, né? Então a gente se dá suspense, filme no canal Lifetime. E ele é historiador. A gente se dá super bem e a gente sai junto sempre para tomar chopp. E aí teve uma hora que ele tava falando que tava encantado com uma coisa lá da Jane Austen. E eu lembrei da Jane Eyre, que não é nada a ver com a Jane Austen, né? É um romance lá da Charlotte Bronte. E não sei o que, a conversa foi, eu falei assim, nossa, eu não sei se eu tô sonhando ou é um desejo meu, mas eu acho que o George C. Scott, né, um ator americano que já faleceu há décadas, eu adoro George C. Scott, ele seria assim o Mr. Rochester fantástico. Não sei se existe esse filme. Beleza, quando eu cheguei em casa, eu bati lá no YouTube, Jane Eyre, filme, George C. Scott, e tinha mesmo. Aí eu fui pro meu blog, bati lá, e o George C. Scott, eu tinha escrito isso em 2009, 2010, que o George C. Scott era o meu Mr. Rochester favorito. Só que eu assisto tanta coisa, já fazia tanto tempo, que assim, só ficou no meu, né, lá no meu inconsciente, assim, que o Mr. Rochester era o meu favorito, né, o George C. Scott, porque ele era um ator, assim, com uma cara meio estranha, meio feioso, assim, para os padrões Tom Cruise, ou quem quer que... Hoje em dia eu sei que Tom Cruise não é mais galã, porque ele é velho, mas quem quer que esses galãzinhos, carinha mais de bonequinho, assim, o George C. Scott, ele tinha uma cara mais angular, narizão, ele dava muito bem, porque o Mr. Rochester, ele é descrito como feio, né? Tanto é que na hora que ele pergunta no romance lá pra Jane Eyre, você me acha bonito? E ela fala, não! Né? Só que a Jane Eyre também não é bonita, ela é simples, né? Plain, sem graça. Antes de continuar falando sobre essa adaptação de 1970 do romance britânico Jane Eyre, lá da Charlotte Bronte, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Aí é claro que eu reassisti a versão de 1970 que eu amo com o meu Mr. Rochester favorito. Ela está no YouTube. Eu vi que existe mais de uma vídeo. Se você for assistir, é um que dura 1 hora e 40 e poucos minutos. Tem um lá que eu vi que 1 hora e 38 vai estar cortado cena dali, tá? Inclusive esse vídeo que promete, promete não, ele tem 1 hora e 47, ele está escrito legendado. Eu não preciso de legenda, eu sou professor de inglês, então sei lá que legenda que é. Mas o que é isso? Bom, ele é baseado em um romance, então é assim, tem uma moça órfã que sofre horrores com a tia, depois ela é mandada para uma escola interna onde, nossa, é religiosa, mas o cara lá detona com ela, né? Morre a Helen Burns, a amiguinha dela, até que finalmente essa moça que ela vira uma professora, né? Uma auxiliar de professora nessa escola, Lowood. Ela vai para trabalhar em uma daquelas grandes mansões senhoriais britânicas, Thornfield Hall, né, o campo do espinho, Thorn é espinho, e lá ela vai conhecer o Sr. Rochester, que é assim, casmurro, sombrio, macambúzio. A Jane Eyre vai para lá porque ela vai cuidar da Adele, que é uma protegida francesa. No romance isso tem, né, assim, uma importância. E aí é claro que vai haver uma história de amor, eles vão se apaixonar. O torturado e feioso Sr. Mr. Rochester e a corretíssima, totalmente estoica e cheia de senso de moral e dever, Jane Eyre. E aí vai haver complicadores, tá? É claro, gente, se eu fosse fazer aquela comparação livro com filme, que é sempre perigosa e nunca é frutífera. Por quê? Porque livro é uma coisa, filme é outra coisa, né? Existem uma série de temas no livro, como o estoicismo, como a própria questão da religiosidade, né? Que são muito complicados de você passar para um filme que dura 1 hora e pouco. Então, a gente analisa pelo próprio filme. Como o filme que foi feito para a televisão nos anos 70, ele até que está bem bom, porque tem lá a Susannah York e o George C. Scott, que são grandes atores, né? O George C. Scott, na verdade, em 1970, ganharia o Oscar por Patton. Ele estava provavelmente no pico da carreira dele, né?
E a Susannah York, tudo bem, a Susannah York pode ser muito bonita para ser a Jane Eyre, de acordo com o que está escrito no livro, mas beleza, né? Eles têm que falar todo o tempo que ela é feia e sem graça, para ver se a gente público acredita nisso. Só que eu acho que é uma história de amor tão bonita, e eu acho que tem tanta química entre aqueles dois. E eu, vendo o Mr. Rochester, para mim, só tem o George C. Scott. Já vi vários atores ótimos fazendo o Mr. Rochester, mas para mim aquele é o melhor, tá? Claro, a ênfase maior que eles dão nesses filmes, porque não é uma minissérie, é um filme, sempre é no relacionamento deles, né, dos dois. Depois a Jane Eyre vai para um outro lugar lá, que é a família dos St. Rivers, que aí ela vai recusar um cara, porque assim, a Jane Eyre, ela é muito certinha, né? Ela é fervorosamente rígida, então ela não aceita um casamento porque viveria em pecado, mas ela também não aceita um casamento porque ela não ama. A visão dela, essas coisas são muito importantes no livro. No filme ficam pistas sobre isso, mas acaba sendo, na verdade, mais a história de amor mesmo de um cara feioso e torturado por uma bem mais jovem, né? No livro 20 anos, no filme parece mais, mas que vai trazer a felicidade. Eu acho lindo porque é um filme daqueles gravado em 1968, 69, então tem todo aquele clima ainda de filme de quando eu era criança, as imagens meio foscas, né? Tem defeito? Vixe, por exemplo, tem uma hora lá que a menininha, a Adele, a senhora Fairfax, some, assim, as personagens do filme desaparecem, assim, né? Sem deixar rastro, né? O importante é assim, o Sr. Rochester, Mr. Rochester e a Jane, né? E em termos de romance, ele é um livro lindo, sempre me faz chorar, em duas partes, assim, quando eu já li umas 3 vezes. E aí nesse filme, fazia muito tempo que eu não via, sempre que o Mr. Rochester pede a Jane Eyre em casamento, me emociona. E o final também me emociona. E ele é em filme talvez você perceba também isso, no livro dá para perceber mais. Mas tem uma dualidade, assim, né? Porque, em certo sentido, uma parte desse filme, de dizer que as personagens não são bonitas, não são atraentes, tem uma cara de parentesco com o realismo, né? Mas uma outra parte, assim, que tem uma hora que a Jane Eyre meio que escuta os lamentos do Rochester a milhares, a centenas, dezenas de milhas de distância, né? Jane, parece que você está lidando com um romance gótico, assim, parece que a Emily Brontë, lá do Morro dos Ventos Uivantes, parece que ela entrou no romance da irmã, entendeu? Mas é assim, é uma história que eu acho muito bonita, acho que para românticos de plantão, e que talvez tenham a minha idade, devam gostar muito, né? Porque ele é lento, tem uma trilha sonora do John Williams, gente, que virou assim, ele faria grandes trilhas sonoras para cinema. E você pensa que isso é um filme para televisão, né? A trilha sonora é muito bonita. Eu amo o George C. Scott como o senhor, né? O Mr. Rochester, só que eu tenho que dar o braço a torcer. Às vezes o sotaque dele, né, assim, não é um sotaque britânico, ele não se esforçou muito para fazer um sotaque britânico, não convence muito, né? Mas assim, é aquela história, eu acho a carona dele, assim, é o Mr., para mim é o Mr. Rochester, e a hora que tem o Kieran Haynes, outros atores que eu adoro, né, que fizeram o Mr. Rochester, mas esse de 1970 foi um prazer ter revisto depois de 15 anos, depois até de ter esquecido que aquele lá era o meu favorito em termos de Mr. Rochester, né? A minha Jane Eyre favorita, provavelmente a Ruth Wilson, que tem uma versão lá da BBC de 2010, 2011, não sei. Enfim, gente, sessão nostalgia, mais uma que eu faço no canal. É lindo Jane Eyre, é lindo. Eu gosto da história, eu gosto daquela ambientação assim, e daquela imagem velha. Eu sou velho, né? Então eu cresci vendo isso. Tchau!